se conectar. Quem não conseguiu vai conectando na sequência, né? Então, tá, agora eu posso começar mesmo. Bom, hoje, como vocês viram ali no anúncio do nosso encontro, não será um convidado, mas serão os convidados. E eles vão palestrar para nós, eles têm uma propriedade, um conhecimento muito grande a respeito, para falar com bastante propriedade sobre o tema, o assunto OGAS. Certo? Eles são misteriosos, mas são misteriosos porque eles não falam muito, assim, eles não expõem muito aquilo que estão arquitetando em suas mentes, mas eles já são bem conhecidos. Então, entregamos a doutrina de hoje nas mãos de Rafael Lessa e Alexandre Ali. Não vou nem tentar dizer teu sobrenome. Eu achei que tu fosse arriscar falar ali também, né? Sobrenome do Ali, mas tudo bem. Bom, começar então. Primeiramente eu vou falar um pouquinho de mim, da minha história, né? Sou Rafael, sou Ogã ali hoje do Mãos da Umbanda. Eu entrei na Umbanda em meados mais ou menos de 2004, 2005. Na verdade, eu até entrei mais cedo, acredito, né? Frequentei casas mais cedo, mas daí eu não lembro muito bem porque era bem pequenininho. Então eu frequentava só por ser criança mesmo e estava com os meus pais. Então a primeira vez mesmo foi ali em 2004, 2005. Estava com um pouquinho de receio, a primeira vez que entrei, né? Era tudo relativamente novo, todo mundo de branco, aquela coisa magística, aquela coisa misteriosa, né? Mas vamos lá. Fui lá, frequentei um pouquinho, não quis mais voltar de início, falei que não queria mais, e fui chamado de volta, né? Na verdade, os guias me convidaram para voltar de novo. Falaram, cara, é teu caminho, vamos lá, né? Então comecei a frequentar, só que eu deixei bem claro que o que mais me interessava mesmo era a questão dos tambores e a questão de cantar, enfim, né? Quando eu comecei a frequentar como consulente, eu comecei a prestar bastante atenção nos pontos, enfim, o que mais me chamou a atenção. Eu sempre gostei de música, musicalidade, sempre esteve presente na minha vida, né? Então, acabei indo para esse lado. E cá estou até hoje, né? Tive trocas de casas, enfim, né? Mas cá estou até hoje. Como a gente vai começar, então? Não tem como eu falar sobre OGAS se eu não falar um pouquinho, não trazer um pouquinho a história do tambor, né? Que eu acho uma das coisas primordiais que tem na casa, na parte dos OGAS, né? Na verdade, assim, um pouquinho da história, então. Os primeiros tambores, eles surgiram ainda lá na pré-história. Eu não sei se tem muita data de surgimento, mas é no período da pré-história, né? Os homens pré-históricos, na verdade, eles tocavam como agradecimento ao alimento provindo da caça, né? Então, eles trocavam um tronco oco de árvore, né? Pegavam os troncos de árvores e tocavam fazendo um ruído, né? Isso como agradecimento aos deuses naquela época, né? Na verdade, muitos acreditam até que essas foram as primeiras manifestações religiosas. Com o passar do tempo, eles acabaram aderindo à espécie do coro em cima desse vão, né, no tronco, porque o som ele acabava sendo mais forte, mais vibrante. E aí começou a surgir os primeiros tambores, né? Deixa eu pensar aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ele acreditava também que a batida no couro do tambor, no couro do animal, ele traduzia um pouquinho aquele barulho do choro do animal sacrificado. Então, era uma coisa bem, como é que eu vou dizer, bem mais magística, uma coisa mais... Me fugiu a palavra, mas enfim, acho que ficou meio claro, né? Já na tradição um pouquinho africana, né, então, os cânticos, eles são acompanhados bastante do toque do tambor, né, são acompanhados pela dança também. Toda essa misticidade, eles contam as histórias e as crenças que vão passando de geração em geração. Então, um ponto africano, um toque africano, a própria dança também, toda essa ritualística, ela seria, então, para passar as histórias de geração em geração. Elas contam as histórias, né. Tanto é que nas religiões africanas, o tambor ele é sagrado, né? E aqueles que tocam, eles são tidos como um comunicador oral. Então, eles transmitem as mensagens sagradas, né, dessa religião.
Tem até um provérbio antigo ali que eu li em uma das pesquisas ali, que na verdade fala que quando os tambores são tocados, eles não mentem. Então, traduz um pouquinho dessa questão ali, né? Já quando o atabaque veio para o Brasil, né, ele veio através dos negros africanos, né, o tambor, que vieram como os escravos, né, eles trouxeram também essa parte religiosa e trouxeram junto também o tambor, né. Ele é utilizado hoje em quase todos os rituais afro-brasileiros, né. O toque do atabaque em si, ele emite vibrações e essa vibração promove a ligação entre os médiums e entre os guias também, né. Além de induzir também o cérebro a emitir umas ondas cerebrais diferentes do padrão comum. Aí, então, isso acaba, muitas vezes, facilitando a incorporação, mesmo estado de transe, né? Isso é bastante usado também nos rituais xamânicos, como a gente viu na outra doutrina também, né? Já os tambores na Umbanda, então, né? Quando a Umbanda foi anunciada lá pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, em 1908, ela não contava com o uso de tambores. Naquela época era cânticos, as palmas e a batida do pé no chão fazendo o ritmo. Só lá em 1935 que o tambor foi introduzido numa das tendas também ministradas pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, que é a tenda Nossa Senhora da Piedade. Uma das 7 tendas, enfim, né, que são ministradas pelo Caboclo, e foi a primeira casa de Umbanda, então, a ter sessões de Exu e se utilizado do atabaque junto dos cantos, né, como ritmo, né, junto no ritual. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver, a cadência e o toque também do atabaque, eles mantêm uma vibração rítmica e homogênea, né, como eu falei antes ali, auxilia na concentração do médium e na incorporação também dos médiums, né? Ela ajuda naquela ponte entre o médium e os guias, né? Espirituais. Então, o tambor eu acredito que serve como uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta que a gente dispõe dentro do terreiro, enfim, né? Dentro da casa para facilitar essa recepção e a percepção também das vibrações, né? Dentro da casa. Geralmente o tambor ele tem basicamente 3 sons, o toque é tocado em 3 sons diferentes, né? Claro, talvez tenha mais ali entre esses 3, mas esses 3 seriam os principais. Seria o grave ou o baixo, que ele é tocado bem no centro do coro, com a mão em forma de concha, assim, né? Que ele dá aquele batida mais grave, o surdo, né? Tem a batida também médio, ou open, que chamam também, que ela é batida com a ponta dos dedos próximo às bordas do tambor. É uma batida que vai dar o som um pouquinho mais agudo, né? Rafa, e tem o snap também. Oi. Deixa eu interromper um pouquinho. Sim. Tu não teria um tamborzinho para meio que mostrar isso que tu tá falando? Então, assim, o grave seria, né? Esse aqui não ecoa muito bem, né? Porque ele é pequenininho, enfim, né? Mas o grave seria batida no centro, que seria mais o surdo, né? Aí depois tem o médio ou o open, ele seria bem na ponta do coro. Daí é o que vai dar um boom mais forte, digamos assim, né? E depois tem o slap, que seria com a ponta dos dedos, indicador anelar, eu acredito, que seria uma batida breve. Daí é mais pro repique, é mais para enfeitar mesmo o toque, né? Serão basicamente essas os três sons produzidos pelo tambor. Claro, depois, como eu falei, né, entre esses ali, daqui a pouco tu consegue tirar mais alguns sons, mas os mais perceptíveis são esses 3 também. Quanto maior o diâmetro também do tambor, mais grave vai ser o som produzido por ele, né? E depois, algumas casas mais tradicionais também, né, já que a gente está falando de tambor, elas possuem 3 tambores, na verdade, são de 3 tamanhos. Seria o rum, o rumpi e o lê. Isso seriam tambores mais, claro, religiões africanas, mas as casas tradicionais também de Umbanda também possuem esses três tambores, né? O rum seria o grande, por ele ser maior, ele dá quase 1,20 m de altura, mais ou menos. Ele dá uma cadência mais grave, né? Mais grave, e ele seria aquela chamada, ele seria o mestre, na verdade, aquele que chama mesmo os guias, né, no caso, seria o tambor puxador, que eles chamam. Já o rumpi, ele seria o tamanho médio, ele chega a nem 1 metro, de 80 centímetros a 1 metro, mais ou menos, e ele teria o som entre o grave e o agudo, né. Então ele teria uma função mais de proteção dentro
dentro da gira, né? Seria um tambor responsável para fazer os repiques, né? Para fazer aquele enfeite, na verdade, dos toques, né? Dá mais ritmo também, mais harmonia, e para sustentar também a energia da casa, né? E depois tem o lê, que seria o tambor pequenininho, que ele viria acompanhado com o rumpi, que seria o médio, né? E ele teria o som mais agudo, então. Ele seria uma ligação entre os atabaques e o canto, na verdade. Ele é tocado geralmente por quem está iniciando, quem está aprendendo, né? Quem é novo ainda. Talvez também por ele ter um som mais fraquinho também. Não que seja mais fraco, mas o agudo ele não é tão... Não balança tanto, digamos assim, né? Hoje, aqueles que nós temos no mãos, eles são tambores com 1,20 m, mais ou menos, de altura, né? Eu até acho que eles têm diferença de tamanho também, porque eu acho que é a base. A base é Eu acho diferente. que é a base que difere, então. Não, então eles, realmente, eu acho que eles são esses de 1,20 m. Eu acho que ele é o rum, seria o mais grave mesmo. A gente até quando vai afinar, a gente difere um pouquinho, mas eles seriam, acho que esse tambor mais grande, né? O rum. Então tem isso. Mesmo eu não tendo essas diferenças de altura, eu ainda consigo as variações na afinação Na dele. afinação, sim. Se tu apertar mais ele vai ficar um pouquinho mais agudo, né? Se tu deixar ele um pouquinho mais solto, ele fica um pouquinho mais grave também, né? Legal. Eu vi que o Ali estava falando ali, não sei se tu queres falar alguma coisa, Ali. Não, na verdade ia comentar porque o meu é um pouco mais curto e ele é um pouco mais grave que o teu. O teu já é um pouco mais aguda a afinação. Sim, geralmente. Que na verdade, até na Umbanda acredito que não tenha tanto essa distinção, essa coisa. Eu acho que é uma coisa mais liberal, eu diria, entre aspas, né? Claro, né? Uma coisa mais tranquila, né? Mas nas religiões africanas mesmo eles seguem bem a risca esse padrão aí também, né? E agora, então, né, vamos falar de quem toca, então, os tambores, né, que seriam os ogãs ou alabês. Na verdade, a gente, volta e meia, usa o termo curimba também. Curimba seria o nome dado ao grupo responsável pelos toques, então, é um grupo de ogãs. Se tem 2, é uma curimba de 2, né, se tem 10, é uma curimba de 10. Enfim, mas curimba é o nome dado para o grupo, né, de quem toca os tambores, então. Ogã é uma palavra que vem do Yorubá, ele significa originalmente aquele que bate, toca e canta, né? Os ogãs, na verdade, eles se dedicam ao toque e ao canto nos dias de terreiro, né? Essa seria basicamente a função deles, né? Além de também, claro, manter a vibração adequada, né? Através do toque e dos pontos cantados também. Eles são médiuns considerados de sustentação e firmeza, eles procuram sustentar a energia da casa e firmar também o trabalho para ocorrer tudo certinho dentro do ritual, né? Os pontos tocados, geralmente, eles marcam os rituais da casa, então tem ponto de abertura, ponto de defumação, ponto de chegada, ponto de subida, então ele delimita mais ou menos o que está acontecendo, né, dentro da sessão, dependendo do ponto, né, que for cantado. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Os ogãs também, eles não incorporam nenhum guia enquanto estão nos tambores, mas isso não quer dizer que eles não tenham mediunidade e também não quer dizer que eles não possam incorporar. Na verdade, a mediunidade do ogã ela é demonstrada na ligação com o seu guia protetor, enfim, né, como qualquer outro médium, só que esse guia ele dá força e resistência para o ogã conseguir tocar por horas dentro da sessão. E também ele fornece intuição, para ele saber o que, como e quando tocar, né, a hora certa de tocar. Olha, particularmente a minha intuição às vezes falha um pouquinho, né, porque eu levo alguns puxão de orelha, né, mas estamos no caminho, né, é aquela coisa. Como eu falei antes, então, na Umbanda não se exclui a possibilidade do ogã incorporar, só que ele não incorpora no tambor. Se ele precisar incorporar, enfim, sentir essa vibração, ele pode pedir, né, pode pedir licença ali, então, das curimbas, né, licença para o pessoal, e daí, sim, incorporar, desenvolver e fazer o trabalho que precisa, né. Tanto é que eu conheço, inclusive, pai de santo, né, que é ogã, né. Não sou o único que conheço aqui também, né? Um grande mentor meu também, dentro da religião. Mas, enfim, no candomblé, não. No candomblé, o ogã, ele propriamente, o ogã, enfim, né, ele não incorpora, nem entra em transe. Na verdade, na iniciação do candomblé,
aquelas pessoas que você, enfim, entram em transe, que sentem essa vibração, elas acabam não se tornando Ogã. Essa pessoa se exclui a possibilidade dela virar Ogã, né? Ele é um pouquinho Cavalo mais... de santo. Oi? Cavalo de santo. Isso, exatamente. Eu não conheço muito da iniciação, até li um pouquinho essas últimas semanas ali, mas não tenho muita propriedade para falar, né? Me ative mais aos Ogãs mesmo. Mas sim, é isso aí mesmo, eu li Cavalo de Santo nas pesquisas também. Na verdade, no Candomblé, eu sei que o Ogã, ele é aquele que tem pleno conhecimento de todo o ritual, ele toca, ele canta, mas ele também auxilia como se fosse um dirigente mesmo do trabalho, porque ele é aquela pessoa que está lúcida, né, que não tá recebendo, assim, o Wi-Fi, né, como a gente costuma brincar, mas é aquela pessoa que está mais lúcida dentro dos trabalhos do Candomblé, né. Já programa Umbanda, a pessoa precisa ter vontade e disposição mesmo, né? Eu acredito que qualquer um que tenha essa vontade, ele pode se tornar um Ogã, porque não, né, não é tão rigoroso quanto as religiões africanas esse ponto, né? Pode falar. Aí a corrente do Mãos vai concordar, qualquer um menos o Evandro. Olha. Não, vai ser uníssono, assim. Não, ele não deixa, não deixa. Inclusive, eu vou dizer, põe ele para incorporar, não deixa ali. Olha, o que eu vou dizer, né? Eu também achava que não dava certo, e no fim tem alguma coisa que me ajuda lá, né? Porque a voz não dura para sempre, assim, qualquer coisa que eu for fazer, eu não consigo gritar por 3 horas, que nem acontece lá, né? Que é o que eu acabei de ver aqui, de falar, né? Nessas pesquisas, eu acabei vendo que tem essa questão da mediunidade também, isso eu não fazia ideia, né, que tinha. Então, mas enfim, né? Outra coisa que também eu achei interessante salientar. Acabou me sentando de costas, deu para fechar os olhos, e nesse momento tocou um ponto de caboclo. Para mim foi algo assim que eu nunca tinha sentido, né? Nunca tinha sentido mesmo. E ela, se ela não me cutuca, eu mesmo acabo. Acho que no momento ali foi quase que uma incorporação sem querer, entendeu? Foi algo fantástico. Lógico, talvez já tinha aproximação de um guia que eu nem sabia que tinha, né? Só que o incrível foi isso, o próprio toque em si e a energia, a vibração que isso tudo traz e causa, te deixa numa proximidade fantástica. É algo sem que as palavras não dizem, só sentindo para saber. Pessoal, nós estamos indo para os minutinhos quase finais dessa reunião. Eu já vou disponibilizar daqui a pouquinho o link no chat. E aí, antes de encerrar, por gentileza, já vamos conectando para a próxima reunião, tá? Rafa, quando tu estava falando ali da questão dos tambores, né, que os pontos, eles são bem cadenciados, parece que foram feitos para o tambor. Se a gente for ver a relação histórica, né, porque tem ligação com religiões africanas trazidas pelos escravos, e o que os escravos tinham de instrumento? Nada, né, porque eles não tinham nada que pertencia para eles, né, pertencia deles, eles era tirado tudo deles, se eles tivessem alguma coisa lá na África, chegando aqui, eles não levavam nada. Então, acho que a coisa mais simples deles fazer era isso, pegar um tronco oco, colocar um couro de um animal, de uma forma bem primitiva, e fazer um tambor, né. Eu acho que muito vem daí também, porque aí tu vai criar uma música em função daquilo que tu tem disponível para tocar ela, né, que era o que eles tinham, que eram os tambores. Eu acho que tudo é que nem saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né, tu não vai saber se tocava um tambor porque a música pedia um tambor, ou fazia uma música porque só tinha o tambor para tocar, né, eu acho que é uma coisa que se funde, né, e aí aquilo entra naquilo, é o tambor, e vai, e os pontos cada vez, sempre, tu escuta eles, parece que ele pede um tambor, né, diferente do ponto de cigano, porque já tem uma outra história, ele já vem de uma outra raiz, de uma outra vertente, né, acho que tudo tem uma ligação ali. Então me veio essa ideia da cabeça de que, né,
Pois é, eu não tinha visto dessa forma, mas tem bastante lógica, na verdade, né? Treinamento também, né? É o ponto dos ciganos que usam o pandeiro, uma coisa assim, né? Ou as próprias palmas para fazer o ritmo, né? Eu vejo, eu já vi pontos de cigano até tocado em gaita. Porque ele tem outra melodia, né? Ele tem outra... Eu lembrei agora, Andréia, que tu disse, me veio isso na cabeça, aí me lembrei quando o guia disse, se é bom, foi eu que pensei, se não é bom, é tu. Obrigada, Marco. Pessoal, vamos para a próxima reunião antes que vocês percam o link. Sim, Fernanda, só vou te pedir para conectar na próxima reunião. Eu caí fora lá, tá só tu aqui, tia. Para de gravar. Ei, olha que beleza. Tá me ouvindo, Rodrigo? Não, tu vai querer me matar porque eu boto aqui. Ele cai fora, cara, esse sacramento aqui. Acho que não. Eu acho que eu vou botar e não vou mais mexer, cara. Ele cai fora quando tu troca. Opa, agora que eu vi que eu tinha fechado. Quando eu troco de janela, ele fecha o gravador, cara. Deve ter 1 milhão de vídeos aí, tudo pra juntar. Tá, não, beleza. Não, mas tô gravando aqui. Perfeito, pessoal. Acredito que estamos todos aqui. Caso alguém ainda não tenha conectado, já vai pedir. Mas vamos lá. Fernanda, você havia escrito no chat se podia participar do debate. Esteja à vontade. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, né, de participar. Minha primeira reunião, eu procurei a casa pelo Google, contando um pouco mais, né, da minha história, porque a gente não se conhece. Eu moro há pouco tempo aqui em Caxias, eu sou umbandista desde 2012, e eu trabalhava no centro de Umbanda em Belo Horizonte. Então, desde que eu voltei para o Sul, eu estou procurando algum lugar para frequentar, e como eu estou residindo aqui em Caxias, eu estou procurando uma casa, né? Eu acho ótima a ideia desses grupos, né, da gente poder conversar online, porque todos os centros estão fechados. Então, assim, só para colocar, para vocês entenderem por que eu estou aqui, eu já tinha conversado com o Rodrigo, né, pelo WhatsApp, e a Melissa me passou o link da reunião, né, para que eu pudesse participar essa noite. Achei muito interessante, né, essa discussão que vocês estão trazendo, e eu gostaria de dar só um parecer, né, eu acho que se complementa, já que a ideia, né, do grupo é a gente discutir. A Andrea colocou, né, que sobre o porquê do tambor. Há um pouco tempo eu participei de um grupo de estudo com um professor nigeriano, e ele explicou um pouco dessa questão do tambor dentro da religião africana, né? Que após a chegada dos escravos no Brasil, isso acabou se difundindo dentro das nossas religiões de matriz africana, né? Dentro do Brasil. Então, o que acontecia naquela época é que existe uma árvore específica para fazer o tambor, em que eles respeitam a data para coletar o material para o tambor, e todo o material que eles utilizam é uma forma de agradecimento aos orixás, né? Então, esse rito de incluir o tambor na matriz africana, ele vem, primeiro, através de uma forma de comunicação, né? As religiões de matriz africana, elas saudam muito algumas coisas que a gente não tem o hábito, né? Por exemplo, a gente não comemora
quando alguém morre. E lá eles fazem uma festa no velório de uma pessoa. E essa forma de comunicação se dava, né, naquela época que a gente não tinha nada, através de tambores. Então, eles saíam tocando tambor para comunicar a população de uma aldeia para outra, que alguém tinha morrido, alguém interessante, alguém importante dentro de uma aldeia, e dessa forma eles utilizavam os tambores, e os toques dos tambores estavam associados com uma forma de comunicação. Os animais, eles entravam, porque essa população, ao se deslocar, eles precisavam se alimentar, e aí eles começaram a utilizar o couro, né, dos animais para fazer os tambores, né? Então tudo tem um sentido, né, que além da incorporação em si, né, que auxilia no nosso transe, também tem um sentido muito mais cultural e que a gente precisa resgatar cada vez mais e entender, né? Por isso que eu agradeço a participação mais uma vez, né, da gente poder trazer essa discussão e auxiliar na nossa compreensão, né? Nossa, obrigada, a gente que agradece a tua contribuição. Primeiro, quero dizer uma coisa, quando tu falou que tu te mudou para cá, deu um arrepio, sabe aquele arrepio na espinha? Eu digo, ui, que coisa boa, porque a ideia do grupo sempre foi essa, né, de agregar mais pessoas, né, e abrir o grupo também, sempre teve essa ideia de trazer mais pessoas para perto, né, que legal. Seja bem-vinda. Obrigada. E sempre que tu tiver contribuições assim, nossa, fica super à vontade. A ideia realmente é essa, a gente lança um tema e está criado o ambiente para a gente, cada um trazer a sua contribuição. Com certeza, né? A gente se complementa e vai enriquecendo, né? Com certeza. Eu tenho muita falta de estudos, porque como eu não frequento nenhum centro, eu fico, assim, com essa carência de informações e questionamentos, dúvidas, e que eu fico, às vezes, perdida, né? Então, é muito bom ter essa oportunidade para a gente conhecer, adquirir conhecimento, né? E a cada vez mais ir evoluindo. Bem legal. Tu tá no WhatsApp também, né? Não. Então a Melissa já te inclui, que daí a gente tem o grupo do WhatsApp ali, certo. Canal direto. Oi pro Dimitri, oi! Olha ali, gente, virado em bochecha! Oi, Dimitri! Oh. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui como é que ele é, mais ou menos. Esse aqui, ele é bem fininho, tá? Esse aqui é um tambor Lakota. Eu fiz numa oficina de tambor xamânico, né? Então, essa parte de madeira, ela é trabalhada mesmo com máquina, não é natural, tá? Mas o couro é de animal e ele é amarrado com o couro mesmo aqui, tá? Para dar atenção. Quando a gente fez essa oficina, eu achei assim uma experiência bem espiritual, assim, né? Porque tudo tinha um certo rito para ser feito, tanto o tambor quanto a baqueta aqui, que tem um nome xamânico, mas me fugiu agora. Essa baqueta aqui, ela vai uma certa quantidade de ervas aqui dentro, tá? E para mim foi uma experiência muito forte naquele momento da minha vida, entendeu? E depois dessa oficina que a gente aprendeu a fazer os tambores, quem ministrou essa oficina, nos guiou também através de uma jornada xamânica, através do tambor, né? Esse tambor aqui, ele, para se tocar, ele precisa esquentar, né? Então, tu pode deixar no sol ou colocar perto de um fogo, de um forno, que ele vai esticar o couro e vai poder ser tocado. O que eu penso assim daquele momento da oficina e como nos foi levado a jornada xamânica, né?
a batida do tambor, ela leva a um estado alterado de consciência, né? Através da sua frequência de batida, ele vai mudando a frequência que teu cérebro trabalha para uma frequência alfa, beta, aquela que tu te abre mais às questões espirituais, né? Então, na jornada xamânica que ele nos guiou, a gente ficava deitado, ele ia nos guiando através do tambor. Tu começa a enxergar algumas coisas, né? Eu, naquele momento, eu me vi entrando numa caverna, né? Que seria algo mais voltado à cura pessoal. E também nos foi apresentado nessa caverna, né? Nos guiando, o nosso animal de poder, né? Que nos protegeria, né? Nessa parte espiritual. E eu vi esse animal entrar dentro desse tambor, guiado nessa jornada, e ele nesse momento o tambor estava sobre o meu peito e eu vi o animal, né, que era um lobo, entrando dentro desse tambor. Os dias que se seguiram assim depois dessa oficina assim foram bem diferentes assim para mim, porque parecia que eu tinha um magnetismo assim com criança além do normal, e com bicho também. Parece que os bichos ficavam mais ligados comigo, não sei explicar. Me seguiam na rua, muito louco, assim. Passarinho vinha, entrava dentro da minha casa. Então ficou um período assim que parece que eu tinha um magnetismo além do normal para essas energias aí. Só queria ilustrar, é um tambor bem diferente, tá? Usa-se com a baqueta, tá? Não é a mesma batida do tambor da Umbanda, porque é só uma batida só, né? Tu tem vários toques, né? Mas algo diferente aqui, só para ilustrar. Rodrigo, isso era legal de tu ter mostrado para Candy quando ela fez a doutrina conosco. Que a Candy, ela é artesã e ela trabalha bem com essa linha de confecção desses tambores xamânicos. Então, quando tu pegou na mão, eu olhei assim, a lacota. E nós conversando, ela já tinha me dito, a lacota é assim, ela falou de um outro tipo que é diferente, coisa e tal. Enfim, cara, era bem legal ter mostrado para ela. Eu te garanto que nós íamos ter horas de... eu não sei por que fui faísca atrasada, né? Mas tudo bem. Mas ela pode voltar, né? Pode chamar ela. A gente pode chamar ela, inclusive, para fazer uma oficina com a gente lá no Malu, né? Já pensou legal? Ô, Rodrigo, eu sei que tu falou que ele tem que estar aquecido, mas tu não consegue, não tem como dar uma palhinha do som dele? Olha, eu posso colocar aqui um pouquinho, tá? Mas eu vou bater do lado aqui, porque do lado ele tá mais durinho, mas no centro aqui, não sei se dá para escutar. Ele tá muito, o couro tá muito, é porque o tempo deixa úmido, ele fica mais molengão, né? Mas se tu esquenta ele no sol, deixa uma hora no sol, ou até no fogo mesmo, fica outra coisa, tá? Ele não vai dar som, né? Então, naquela jornada xamânica era sempre uma batida constante, né? Mas, né, os índios xamânicos tinham outros toques, como o toque de guerra, né? Que aquele é tipo coração, sabe? Então, não sei se dá para fazer muitas variações assim, mas funciona para induzir um estado alterado de consciência. Quando eu disse antes de ser muito ancestral, da própria história da construção dos territórios europeus, o tambor ele tinha uma presença muito importante, como tu falou ali da guerra. Nenhum viking marchava em guerra sem o som de um tambor dando seu compasso, não se fazia ataque sem um som de um tambor amedrontando o inimigo, nada acontecia sem um som de tambor. E hoje ainda há grupos na Europa que eles remontam
os toques medievais, né? E é muito bonito de ver. É muito bonito de ver. Porque não eram apenas esses tipos de toques de batalha. Também haviam os toques de festejos, os folclóricos, né? E é sensacional. O tambor, ele reverbera a nossa energia, o nosso corpo, né? Nós temos o nosso tambor pulsando incessantemente e ele responde a qualquer outro tambor tocando. É realmente isso. Só um momento, a Melissa vai contar uma experiência. Eu acho que eu até já falei para vocês. No dia que a gente fez o retiro xamânico lá, que eu nem sabia o que era. Eu sabia que era um retiro e que ia pouca gente. E aí a gente acabou indo também, a Jane que organizou. Mas eu não sabia o que me esperava, assim. E no fim, o que a gente viu foi um trabalho bem integrado, né? De várias falanges de luz, vários guias de luz, diferentes origens, digamos assim, trabalhando. E a gente foi fazer uma vivência de Tai Chi. O Lucas, que normalmente participa conosco, ele é formado em educação física, educador físico, né? E ele pratica Tai Chi desde que se conhece por gente. Então ele fez uma experiência, uns exercícios de relaxamento conosco, de respiração e movimento de Tai Chi. Daí no meio da mata, assim. Daí a gente estava já no final desse momento, nós tínhamos que voltar lá para onde acontecia o retiro, no prédio onde acontecia, e a Jane veio nos chamar com um tambor desse tipo do Rodrigo, e tocando esse ponto que é ponto. Não deixa de ser um ponto, né? Essa batida que eles dizem que é do coração, né? O som do coração. Mas veio muito alto, assim, no meio das árvores bem altas, e quando eu vi, eu comecei a me sentir, né? Enfim, a aproximação de um guia. Ai, meu Deus do céu. E acabou que incorporei a cabocla Chuchupira. Só que o que na hora, assim, para mim ficou de experiência, né? Além de que mulher grávida pode incorporar, porque eu estava já bem barriguda na ocasião, o que ficou de experiência para mim é que sempre que eu era a sessão de caboclo, ou que eu sentia a presença de caboclo, eu não sabia que era a presença de caboclo, mas eu sentia uma ansiedade. Então até eu dizia que era um mal-estar, que era uma coisa ruim, apertava o meu coração. E naquela vivência, no meio da mata, eu descobri que esse aperto no coração que eu sentia, lá no mãos, durante as incorporações, na verdade era o bater do tambor. Essa batida do coração, ela é como se fosse a batida do coração da terra, né? E a gente o nosso coração acaba batendo junto, no mesmo ritmo que o dela, na mesma frequência. E daí eu descobri que, na verdade, não era que me fazia mal, é porque era uma sensação estranha, eu não estava acostumada, e eu, como sou ansiosa, já relacionava com a questão da ansiedade, mas, na verdade, é a batida da terra. Então, para mim, aquilo ficou muito claro de como é a energia dos caboclos, que é uma linha que eu não tenho lá, não tinha uma ligação muito íntima, assim. É uma linha que eu respeito, trabalho, eu não duvido de nada da qualidade do trabalho deles, da potencialidade deles, mas não era aquela linha que me fala mais ao coração, tipo, os Exus, que para mim eu me sinto mais próxima, mesmo os pretos. Mas para mim foi um grande aprendizado, assim. Então eu acho que a música, ela deve acompanhar o humano, como o Rafa disse, né? Desde os primórdios, desde que a gente aprendeu, tendo ouvidos, né? Tendo como ouvir, inclusive quem é surdo consegue ouvir, né? Que sente a música. Ela nos acompanha e não poderia ser diferente também nos rituais, né? Magísticos ou religiosos, enfim. Só para compartilhar, porque eu contei essa história, mas eu acho que algumas pessoas não estavam presentes no dia. Você falou da música, num dos documentários que eu assisti pesquisando sobre para fazer a apresentação aqui, eu ouvi uma frase, um músico, um tamboreiro lá, ele falou uma frase: a música está para alegrar as pessoas e fazer com que as pessoas conheçam a cultura de um povo. Eu achei bem interessante essa frase, porque realmente, eu não consigo fazer nada no meu dia a dia se não tiver uma musiquinha, né, se tiver alguma coisa.
para trabalhar tem que ter o fonezinho de ouvido, tem que ter uma música tocando, né? Enfim, eu particularmente tenho uma afinidade muito grande com música, enfim, né? Mas, ouvir essa frase, acho que trouxe bem de acordo com isso que eu falaste agora, né? Exatamente, o pentagrama usa o fone mesmo. Bom, eu estava meio ausente, né? Estava ouvindo vocês de longe lá, ouvindo o que o Rafa estava falando. Mas agora o que me ocorreu foi os pedidos, né? Que muitas vezes durante a sessão acontecem, pedidos específicos de pontos específicos, ou para um passe, ou para uma situação que esteja acontecendo. Talvez os guias nem tenham se dado conta, os médiums não tenham se dado conta, mas os guias já estão ou percebendo ou trabalhando em cima daquilo. E eu lembro de uma situação de um consulente que teve vários retornos com a preta, eu acho, ou alternou entre os meus guias, chamava ele para vir novamente e tal. E ela sempre pedia alguma coisa relacionada a Xangô no momento do passe dele, assim, sabe? E realmente ele, a lembrança que eu tenho é que ele estremecia, assim. Então é interessante que o guia saiba, né, qual é o ponto, qual é a vibração que se necessita naquele momento, ou mesmo quando a vibração da sessão diminui, ou, enfim, modifica, ou eles pedem pontos específicos para que isso seja corrigido, né? E, de fato, se a sessão ela é possível sem ponto, mas a qualidade, digamos assim, do trabalho para os médiums, pelo menos na minha opinião, é bem mais sofrido quando não tem os pontos. Né? Ou quando daqui a pouco, sei lá, já está mais para o final, já está todo mundo mais cansado e tal, e a voz vai falhando, né? E a corrente às vezes não canta, acaba, parece que pesando mais para quem está incorporado, para quem está trabalhando, né? E eu senti muito isso em algumas sessões que aconteceu de estar, por exemplo, só pretos e a minha cigana, né? Ou só pretos. Eu acho que a pombagira é o que dá um contraste maior em vibração, assim. E eu parecia que estava faltando alguma coisa. Parecia que a música não combinava com o ambiente, assim, era uma coisa muito estranha, a sensação que eu tinha, né? Ela trabalhava, ela fazia o que tinha que ser feito. Mas faltava, como se fosse que tu vai para uma festa preparada para ouvir rock e só toca sertanejo, era uma coisa mais ou menos assim. E a impressão que eu tinha. O pagode eu ia gostar. Falando em pontos, Fala live, Rafa. Eu acho que o Ali quer falar, Ali a gente não está te ouvindo. Na verdade, assim, live, vocês querem botar na fogueira mesmo, né? Eu tinha preparado, na real, depois, para o encerramento, até ia fazer um pouco de surpresa, né? Como o ponto já é tocado na minha voz mesmo, né? Não tem como a gente falar de Ogãs e, eu não vim tocar pessoalmente aqui na doutrina, né? Mas eu acredito que, pelo menos, o ponto de encerramento dá para improvisar aqui, sim. Ali, a gente não estava te ouvindo ali, acho que estava... Tem o pombinho? Ali, eu acho que tu tem que sair e entrar de novo. Não, ainda não. Mas se vai tocar o do pombinho, eu quero aquele da preta, que ela sempre pede, eu não consigo saber que ponto que é, não consigo lembrar, e eu sei que ela ama aquele ponto, e eu também acho bonito. Mas está abrindo para pedidos, então a gente pode ir também ali para Cirandeiro. Playlist, vamos! Daí tem que tocar Raul também. Tá melhor agora, povo? Agora... Estava bugando aqui o negócio. Então, aqui falando que a Melissa estava comentando antes, aí entra o fato do que, na verdade, a funcionalidade dos Ogãs, né? Tanto da parte da Curimba também, que é realmente manter essa frequência, manter essa vibração mais alta possível, para que os médiuns consigam se manter concentrados e, ao mesmo tempo, trabalhando, né? Eu tinha uma visão
quando eu entrei na Umbanda, eu, tipo assim, tipo assim, o Ali não entendia nada, pra ser bem sincero, entendo pouco ainda, né? Mas como eu conhecia pouco, eu vou para onde? Eu vou tentar me afinizar com o que eu acho que dá certo, né? E acabei indo estorvar o Rafa lá nos Ogãs. E a sensação que me veio foi muito boa, sabe? De poder contribuir para o trabalho ali. E se vê realmente que é o fato da frequência, que é onde os Ogãs e a parte da Curimba trabalha mesmo, realmente manter essa vibração, essa frequência o mais elevada possível, porque a gente lá tocando e cantando não tem uma noção de que cada médium está fazendo junto com seus guias, né? E às vezes eles têm trabalhos tão pesados quanto, né? E precisam de uma vibração alta para que consigam sim executar isso com menos sofrimento possível, tanto para um quanto para outro. Porque o desprendimento da quantidade de energia que é usada é muito alta, né? Para às vezes conseguir fazer um trabalho. E se a vibração realmente às vezes cai, como aconteceu algumas vezes, em virtude de algum. Como a Melissa falou, o pessoal às vezes está cansado, está no final da sessão, isso a gente acaba deixando cair essa vibração, acaba ficando bastante pesado para o médium que está incorporado e também para que os guias possam fazer o seu trabalho. E eu não via a Curimba e nem os Ogãs dessa maneira, eu não tinha uma noção disso, né? E aí, com essas leituras que a gente fez e que eu acabei fazendo para ter uma noção de como isso funcionava, e se vê muito o fato de que essas ondas de energia, né, que acabam tendo essa frequência dentro do centro, sempre que começa a tocar o tambor e também os ogãs começam a cantar em si, essa vibração toda que as músicas trazem, os pontos trazem, o próprio tocar do tambor também, faz com que a gente consiga fazer essa limpeza do espaço todo, né? Essa parte de remoção de miasma, lavas astrais e coisas que vêm com os consulentes junto, isso vem tudo já sendo retirado em virtude dessa vibração positiva que os próprios toques trazem, né? E eu acho que o tambor, quando ele toca, né, já se tem aquela sensação de que agora começou realmente, entendeu? Para a gente que não tem o fato da incorporação, digo de mim, né? Não tem o fato da incorporação para o trabalho, quando realmente o tambor começa a tocar, é porque realmente a função começou e isso dá uma sensação, é como o Rafa disse antes, eu não sei como é que a gente fica tocando 3 horas lá sem parar, cantando e tocando, e chega ao final, tá tudo bem, né? Então é bem interessante. Não sei se estão me ouvindo bem aí. Sim, nós estamos ouvindo tu dizer que não é médium. Ai, eu não sei o que, senti lá, estava de costas pro guia, ouvi. Ai, não sei. Não Então, sei se eu vou encontrar. Pensa no susto, Melissa, pensa no susto. Eu te ouvi contando. A Preta ainda disse, viu, filho? Foi por pouco agora. E eu pedi para a Melissa abrir o microfone, porque, por vezes, nós encerramos a sessão, foi desgastante, foi tudo assim, normal, né? Normal na vida do umbandista. E aí, vai para casa, e chega em casa, dorme, tá, coisa e tal. No dia seguinte, acorda um ponto retumbando na cabeça. E ele não retumba só a letra, ele retumba o ponto completo, com o toque, como é que tu disse ali do enfeitar o toque, Rafa, com o repinique? O repique, na verdade. Repinique já seria uma outra situação, que eu não sei bem o que é, mas seria repique. e tu acorda no dia seguinte com aquilo lá dentro da tua cabeça, né? E passa o dia e o ponto toca, o ponto toca, o ponto toca. É sensacional isso, né? Vai cantando, passa o dia cantarolando aquele ponto, né? É um conectar-se. Velho pisa devagar. No meu caso já é outro, assim, é mais um portão de ferro. Mas tem portão de ferro, cadeada de madeira. É, bem por aí. Tu falou ali a questão da energia, enfim, de manter a vibração, tudo certo. Cara, eu tive todo esse tempo aí de Umbanda, eu olhava para os pontos, olhava para a minha função ali, enfim, né, dos tambores,
como sendo mais aquela coisa, prestava atenção no ponto, ouvia, aprender a história um pouquinho, né, querendo ou não, o ponto por si só, o ponto escrito ali seria uma história, enfim, né, e minha tia, enfim, muito a isso, e não nessa questão energética, nessa questão de manter a vibração, nessa questão de não deixar cair, né, enfim, de manter elevado tudo, né, isso começou de uns tempos para cá, né, também a gente teve uma certa cobrança, eu diria, por parte dos guias ali da casa também para manter, né, vibrante, mais forte, vibrante, cansei de ouvir já, vibrante. Hoje só olha assim, não, tem que ser mais vibrante, tem que ser mais forte. Tá meio fraco, tá meio fraco. Eu me lembro de uma vez me lembro de uma das últimas sessões que a gente teve, ano retrasado, que eu acho, se não me engano, eu acho que foi o Capa Preta, que pegou e parou nós dois e mandou nós cantar sem tocar, te lembra? Aquela aí chegou a me arrepiar, rapaz, só de lembrar agora, assim, de cara. Chegou e mandou parar e repetir o ponto, daí eu e tu cantando sem tocar, sem nada, só eu e tu cantando. Cara, a sensação é muito boa, tá louco? Aí o fato da vibração, da energia que trouxe aquela situação ali, foi excelente, muito bom. E a saudade é grande também. Não, foi muito bom mesmo. Mas que faz falta o tambor, faz, né? O cara não tem nem onde botar as mãos, né? Tu bota a mão no bolso, não dá, tu tira a mão do bolso, tu não consegue se ocupar, né? Ficar só cantando também é complicado também. Eu acho. Se fosse cantor sertanejo que só segurava o microfone, nem tudo bem, né? Até vai, né? Mas não tem. Ali tu falando da letra dos pontos, né, Rafa, que eles por si só já vêm trazendo toda uma história que representa aquele guia, que representa aquela linha de guias, né? O Marco é o nosso campeão de autorias, quer dizer, coautorias, né, Marco? Cara, eu só coloco o que eu recebo. Coautoria, né? Se eles não te usassem de veículo, não chegava até aqui. Então, não fui eu que fiz. Na forma como eu recebia, ia anotando numa folha de... Folha não, num papel higiênico mesmo. Aí furava o papel, ficava brabo ainda, tinha que escrever tudo de novo. Mas é interessante isso. Eu acho que o Aimoré passou um ponto dele para ter uma certa mudança perante aquele que era usado, que pelo que eu pesquisei por aí não tem nenhum parecido que seja, mas de ser o único mesmo, acho que é o do Lalu, né, que foi lá no Farol de Santa Marta, que veio de uma forma bem impactante, e o do Exu Sete Ossos também. Que até esse aí o Rafa adora, né, cara, que não conseguíamos acertar porque dava umas passadas mais rápidas de ritmo e depois voltava, mas enfim, no final foi ajustado, ficou legal, né? Agora que tu falou do senhor Exu Sete Ossos, o Rafa também, o ponto que se tem hoje no Mãos da Umbanda para a senhora Pombagira Sete Ossos é de autoria do Rafa. Tu sabe que me foi pedido esse ponto aí, cara, e passava o tempo, eu pensava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E foi quase meio em cima do laço ali, né? Então, acho que foi na semana ali que a gente ia ter a sessão, que eu ia precisar apresentar o resultado que veio o ponto, né? Que, enfim, né? Mas até então, e olha que tive prazo, né? Para desenvolver, eu pensei, hoje vão me pedir agora, o que eu vou fazer? E aí, enfim, isso aí tá lá, né? Mas também não tive mais inspirações para próximos pontos ainda. Também não tive mais pedidos por hora, né? Tá com medo quando voltar ali, vai ter uma lista, né? Vai ter um guardanapinho ali, né? Só pedido, ó. Deu ponto. Tá de folga por enquanto, aproveita para se inspirar aí, filho. Daqui uns dias começa a função. Ô, Rafa, tu tá precisando que na madrugada no sonho comece a lista? Olha. Lá vem a playlist, né? Tá bom. Gente, pontos vai ser sempre uma coisa muito
ela é integrante da nossa vida como um bandista. E eu vou dizer bem como o Rafa falou, da vida como ser humano, porque qualquer música que a gente seja do nosso gosto nos auxilia muito a aumentar a concentração, a acalmar, a potencializar nossas capacidades em determinados momentos. É intrínseco da nossa existência, nós somos seres musicais, nós respondemos musicalmente, né? Desde bebês, os primeiros sons que emanamos, eles são musicais. Podem parecer gritinhos e coisa e tal, mas existe uma certa harmonia tentando comunicar algo nisso. Então, é sensacional falar sobre isso, sobre harmonia e música, né? É que ela responde matematicamente como a geometria sagrada, né, Rodrigo? Ela tem a sua harmonia em relação igual à geometria sagrada. É sensacional mesmo. Não só isso, tem um vídeo até, depois dá para procurar e colocar no grupo aí, tem um rapaz que ele coloca, a gente trabalha muito com vibração na banda, né, energia, e eu vejo isso muito na música também. Ele tem um tambor grandão, assim, que ele tem areia, e aí conforme a batida que ele dá, aquela onda vai formando, vai reajustando a areia e vai formando desenhos, né, tipo pontos e escadas. bem legal, então fecha bastante com isso aí que tu falou, Rodrigo. Oi, gente, vocês me ouvem bem? Para mim tá cortando bastante aqui, se tiver muito ruim, alguém me faz um sinal que eu tento parar, mas a internet aqui está oscilando, eu enxergo pouco vocês, né? Mas, nossa maravilhosa Umbanda, né? Tudo perfeito mais uma vez. Veja que semana retrasada falamos dos cambonos e vimos tamanha importância, tamanha necessidade, né? Tamanha função primordial. E Ogãs a mesma coisa, né? Começamos o trabalho com quem? Com Ogãs. Geralmente, antes de qualquer um de nós estarmos já em roda, tudo isso, eles iniciam com ponto de defumação. Buscam essa energia que é de conexão, né? A gente falou muito de vibração, o Rafa trouxe isso no início, todo mundo falou um pouco, o Marco também aqui agora, e veja a importância que eles têm que ter de conhecimento, porque abriu a gira, tudo depois pode vir a acontecer, né? Podemos precisar de energia para os guias, e aí vamos buscar os pontos específicos deles, né? Até mesmo quem não conhece o seu guia, eu tenho comigo assim, ó, tem os pontos que eu gosto e tem os pontos que são do coração. Os que são do coração, eu geralmente imagino que seja a energia que se aproxima de mim, já que a minha religião é a do sentir, quando me dá aquele arrepio, quando me dá aquele início de transe, é aqueles que eu costumo ver, assim, observar que possivelmente são os que eu mais busco. É um tipo de vibração. Quando precisamos de mais força na corrente, quando precisamos, de repente, de uma situação, de um confronto, qualquer coisa assim, mais uma vez vem os Ogãs, né, e com o seu toque, tudo isso, conseguem elevar toda a energia da corrente para o trabalho necessário. Né? Muitas vezes, até mesmo enquanto o guia está trabalhando com a pessoa, o toque dos Ogãs está cuidando de toda a casa, de todo o terreiro. Né? Também traz essa vibração de proteção, é muito forte isso. Quando falou do portão de ferro, cadeado de madeira, na hora eu já me veio o ponto, já me veio essa questão. Na hora que o bicho pega para capar, esse é um dos que resolve. Né? Por quê? Porque é um ponto que tem toda uma força, uma energia, é uma prece junto com ele, né? Fora isso, também nos desenvolvimentos, quantas vezes os pontos são necessários para a gente acostumar a identificar energia, a ver a questão de aproximação, até mesmo para limpar o lixo da cabeça, né? Para deixar de pensar em nada e tentar simplesmente deixar sentir, receber, né, ser uma conexão receptiva. E também, quando vai encerrar, quem que encerra?
com os ogãs. Mais uma vez fazendo, né, o toque de encerramento, fazendo entendo que é quase uma prece de agradecimento, né? Uma forma de agradecer a todo o trabalho. Então, assim, ó, os ogãs, né, a Umbanda é um todo, né? A Umbanda é a união de todos esses trabalhadores, cada um com as suas funções. Como eu acho bonito a função de Ogã. Eu ainda vou tentar ser, eu não vou entrar direto para os desclassificados que nem o Evandro, eu ainda quero ter essa experiência, eu ainda quero aprender mais sobre essa função, eu ainda quero ficar atrás de um tambor, né? Eu ainda quero estar lá, não só com a voz. Então, para mim, assim, é onde que começa, vamos supor, a gira, é o primeiro sentir que eu tenho quando eu entro, assim, realmente, agora é hora de trabalho, né? Eu até fui buscar, eu antes de ser um bandista, né, eu talvez já fosse, não sabia, o primeiro livro que eu comprei é Manual Doutrinário Ritualístico e Comportamental Umbandista, né, quase um livro de Sofia sobre Umbanda. Ele é extremamente dogmático, ele é chato, não recomendo para ninguém, mas ele é muito didático. E ele traz toda uma parte sobre ogãs. Eu quero ler um trechinho para vocês que eu acho que é um apanhado de tudo que a gente falou aqui, ó. Todo ponto cantado é uma decodificação de mantras, é uma prece, uma reza, para chamar os protetores que dão assistências aos trabalhos espirituais. Os verdadeiros pontos cantados são chamados de raiz, ensinados ou transmitidos pelas próprias entidades. A letra, a música, o tom, a afinação e o ritmo corretos do ponto cantado e tocado constituem a magia do verbo da Umbanda e imprimem matizes aos rituais, unindo os participantes, criando maior sentimento de disciplina, solidariedade e colaboração. Né? Por isso que, para mim, o Ogã é muita coisa, é muita função, é muito ser um bandista. André, tu colocou da parte do auxílio, né? Eu sempre vi dessa forma, principalmente quando a gente vê trabalhos mais pesados, trabalhos mais delicados, o guia que está trabalhando pede, né? Ele pede um ponto específico e pede que ele tenha uma vibração mais intensa que o normal. E eu sempre vi isso como se fosse assim, ó, manda um WhatsApp para os caras que estão lá que eu estou precisando de ajuda. E como é que eles vão receber isso? É a energia do ponto que vai chegar lá. E por que tem os pontos específicos? Tu tem toda uma falange que tu quer que venha te ajudar. Então, como é que tu vai mandar isso para os caras? Manda o Wi-Fi lá aqui, manda o WhatsApp que eles recebem e vem te ajudar. Porque tá tudo no trabalho normal. Por que tu vai ter um monte de gente para te ajudar ali, né? Tu não precisa, tu tá trabalhando, mas de repente chega quando o bicho pega que tu precisa de ajuda, manda o WhatsApp lá que os caras vêm. E como é que é? Quem é que manda o WhatsApp? É o Rafa, lá no tambor, ó. Boa noite, me escutam? É só que eu não tô enxergando ninguém e o computador não tá me ajudando hoje. Eu não consegui nem abrir ele. Tô ouvindo bem. Não consigo. Desde que dispensa, não tá achando a câmera. Tu não quer aparecer, né, Lu? Não conseguia mexer aqui mesmo. Bom, eu não consegui pegar bem no começo, tá? Mas boa noite a todos. Contando um pouco sobre a minha paixão por cantar. Eu penso que não é apenas cantar. Eu tô louvando aos orixás, aos guias, né? Então, para mim é muito especial. A André me perguntou se eu cheguei a cambonar e eu disse que eu estava muito bem onde eu estou. Não tem explicação. Tu poder cantar com o orixá, tu vê quando ele
como é que incorpora no guia, que ele vem, ele vem saudar a gente, é assim uma energia, a primeira pessoa que ele vem saudar são os Ogãs, é assim, eles te limpam dos pés à cabeça, não precisa passe, não precisa nada, às vezes só o grito do seu capa preta já limpa o que tem, como foi na sessão passada, ele deu uma gargalhada, diz, nossa, o que tinha foi, porque foi muito mágico, então ser Ogã é um privilégio. Como todos falaram, todos deveriam passar por ser Cambones, eu também dou a dica, todos têm que ser um pouco Ogãs, porque, não por aprender a tocar, porque isso eu também não sei, mas pelo cantar, pela história dos guias, que são muito bonitas. Aquele ponto do Preto Velho, Pisa Devagar, a primeira vez que eu escutei, eu imaginei, assim, um galpão todo, assim, uma senzala realmente, chão batido, um velhinho sentado e uma imagem de Nossa Senhora tipo, como se fosse um congá. Então, assim, esse ponto é muito lindo, eu me emociono demais com os pontos de vô e de vó, mas não tem palavras para dizer a gratidão que é de poder tocar, e eu espero continuar lá. Se o Rafa me permitir, né, mesmo só cantando, assim, meia rouca, né, quando bem assim, uns pontos meio que precisa puxar, eu puxo quando sei. Tá bom, pessoal? Isso aí. Eu te falo, tudo o Rafa permitir, eu não permito nada, né? Tá louco? Só contribuindo rapidinho, me veio um ponto aqui na cabeça aqui da vovó Maria Redonda. Aquele também é show de bola. Muito bom. Outro do seu, não sei qual é o Exu, é aquela, tava dormindo na beira do mar. Acho que é o Tranca-Rua, né? Não tenho certeza. Aqui, Rafa, tu lembra aquela história assim de do que tá mais velho na posição acaba meio que tendo responsabilidade pelos outros? É meio que assim, enquanto tu permitir, eles cantam contigo, senão tu disser, não, tu já tá atrapalhando que nem o Evandro, sai daqui. Não, mas nunca tá louco, né? Nunca alguém me atrapalhou. Até quanto mais gente, melhor, né? O que a gente sempre fala ali, a gente falou tanto em Ogãs, todo Cambono é um Ogã, porque todo mundo tem que cantar, todo mundo bate palma, todo mundo entra no ritmo, entra na vibração, né? Então não é só aquela coisa, não, tá, só os Ogãs. A gente tenta dar um norte, né, para todo mundo também não ficar aquela coisa desorganizada, né? A gente tenta organizar um pouquinho, né, mas com certeza não faz nada sozinho também, né? Em Rafa e Ali, vocês assim, ó, vocês percebem diferença numa sessão de atendimento para uma sessão de desenvolvimento, numa que vai ter consulentes, em outra que vai ter só membros da corrente, né? Que vocês percebem assim que os guias eles trabalham de alguma forma diferente nesse sentido? Vão mais calmo, vão mais tranquilo, né? A gente vê muito durante a sessão pedir eleva a vibração forte, né? O que vocês têm para nos relatar sobre isso? A diferença de uma sessão de desenvolvimento para uma de atendimento? Para mim, então, a de desenvolvimento acaba sendo mais pesada para mim. Por quê? Tudo bem, é menos gente, não tem aquela interferência das energias dos consulentes, enfim, né? Mas, como está todo mundo desenvolvendo, eu acabo tendo que segurar, às vezes, sozinho, não digo sozinho, mas com menos gente, né? A maioria das pessoas estão em desenvolvimento mesmo, e fica pouca gente para me dar esse auxílio que eu preciso. No dia de sessão normal, a gente conta com toda a corrente dos cambonos ali, né? Então, para mim, a dia de sessão normal mesmo, com os consulentes, ela acaba se tornando mais tranquilo, assim, mais leve. Mas também, claro, depende da sessão, né? Tem sessões que a gente sai de lá que parece que levou uma surra, né? Então, tudo depende, mas geralmente o desenvolvimento para mim é um pouco mais cansativo, assim. Eu noto mais um cansaço maior. Estão me ouvindo, pessoal? Minha internet está bugando aqui.
Eu já, como o Rafa disse, né, eu também já participei de desenvolvimento, então geralmente é ele que fica responsável, né? Então, realmente, para mim, eu vejo em matéria de vibração, de necessidade de vibração nas sessões abertas. Que aí a gente vê que é o velho fato que a gente sempre comenta, né? Quanto mais pessoas temos, mais tipos de energias. Com isso, mais se precisa, ou geralmente se precisa elevar mais a vibração. Então, com isso, tu exige mais até da tua voz, em termos, para que isso se mantenha mais forte. Já porque, assim, nem sempre os cambonos conseguem cantar junto pelo auxílio que estão dando para os guias, né? Agora, quando a coisa está fluindo legal e então, os cambonos estão não estão tão presos ao atendimento, aí realmente a coisa acontece com mais facilidade. Mas quando fica por responsabilidade somente nossa, às vezes pesa bastante, né? Ainda mais quando às vezes dá uma situação ou outra que é um pouco mais pesada, tem que fazer algum tipo de limpeza, alguma coisa assim, né? E é aquela velha situação, tanto na corrente quanto na sessão, quanto menos gente, menos energia. Então, mais facilidade de se manter a vibração. Quanto mais gente, mais tipos de frequência de energia, mais difícil de se manter essa vibração alta quando é o necessário, né? Evandro, deu uma mensagem de 5 minutos aí, eu acho. Isso aí, já estou gerando a nova reunião e já estou colocando o link ali no chat. Então, por gentileza, já se conectem na nova reunião, que daí já vamos para ela. Aqui, isso aqui. Sabe que foi falado, eu vi até que a Lu comentou ali que a Andréia pediu se ela teve oportunidade de cambonar, enfim, né? Vou contar uma para vocês, eu fui cambono acho que por umas 2 ou 3 sessões, depois não quis mais. Na época, né? Eu era bem novinho ainda, né? Foi logo que eu entrei, porque eu provavelmente fui aquele ogazinho chato que chegou lá para atrapalhar, e aí me tiraram de lá e me colocaram para cambonear. E aí eu comecei a passar os perrengues do cambono, né? Seria aquela coisa, enfim, o guia precisava das coisas, eu estava extremamente perdido, porque não era, enfim, não era minha função. E aí não gostei mais, não queria mais. Isso, claro, na época. Hoje adoraria ter essa oportunidade, né? Seria mais uma coisa diferente, mais um aprendizado também, né? Mas, claro, eu novinho não via dessa forma, mas eu fui cambono já por umas 3 sessões, eu acho que. Se foram 3, foram muitos também. Tu entendeu aí, né, Ali? Ele quer que tu dê uma tocada aí para deixar ele cambonear. Acho que tô deixando um pouco mais claro, se não ficou evidente isso. E Marco, mas eu também pensei que o toque foi assim, ó, o Ali vai pro tambor e eu vou levar o violão no próximo desenvolvimento de Ciganos. Foi o que eu ouvi. Dá para tentar, né, tchê? Umas 3 de ciganinho, dá para tentar no violão. Bah, tu vai ver o agrado que vai ser, rapaz. Bah, se dá, cara, tá louco? Né, eu acho que o instrumento de corda, né, vai, encaixa, é bonito, é lindo, né, acho que a gente podia fazer um teste, né, que eu falando, não sei eu que toco, né, é fácil. Mas aí tu vê, né, acho que foi a Fernanda que fez esse comentário aí, os ciganos já trazem um outro viés aí, uma outra melodia, uma coisa mais melódica mesmo, né, sendo bem redundante, não é tão ritmado, é uma coisa mais dançada, mais fluídica, né? Legal, cara, seria bem legal. Mais oscilante, né, que faz as suas sobes e desces. Remete bastante àquela música mais flamenca, né? Um flamenco, mais ou menos, o cigano, né? Então aí já entra um violão, alguma coisa mais ritmada, estilo toureiro, assim, mais ou menos. Hein, Rafa? É só pegar na playlist lá do Spotify, Gypsy Kings, e passar o dia escutando. Olha, já é um desafio, né? Mais um desafio também, né? Mas teria que ter o aval deles primeiro, né? O aval dos guias primeiro, porque foi questionado no passado, até logo que eu entrei ali para o Mãos,
porque a gente contava com o Cristiano, né, que, enfim, questão da gaita, tudo, né, e ele queria trazer a gaita para dentro do terreiro, e aí foi falado para ele, né, olha, primeiro vocês aprendam o feijão com arroz, aprende o básico, aprende o certinho aqui, e depois, claro, quando se sentir confortável, quando tiver à vontade, quando tiver na ponta da língua, digamos assim, né, aí sim vocês conseguem vir introduzir com o tempo essas novidades, enfim, né, essas coisas diferentes. Mas primeiro aprende o chip. Mas olha aí, tu já acabou de ter a minha primeira pergunta para a próxima reunião do Conselho Astral, viu? Já vou anotar aqui, hein? Eu não vejo, vem muito aquela frase do Zélio, que aqueles que sabem mais ensinarão aqueles que sabem menos e todos serão ouvidos. Então, o Evandro está se mexendo, eu achei que ele estava brincando de estátua, eu tinha travado ali, tá só matutando aí, né? Mas eu vejo como um instrumento de trabalho que, conforme a sessão que esteja ocorrendo, não em todos os momentos, né, mas pode ser oportunizado, sim, né, mas acho que nada melhor do que ver com eles, né, até porque eles trabalham todos em conjunto, né, pode até ser solicitado isso como um ponto de cigano com a melodia, né, pode acontecer. Nada melhor do que pedir e nada mais prudente, né, Marco? Nesse caso, é uma prudência muito grande que se pergunte. Bom, Rafa e Ali, a doutrina hoje é de vocês, cara. Então, vocês tocam, vocês abrem e fecham ela como acharem melhor. Fiquem bem à vontade. Eu só os apresentei. Agora só deixa eu só, né, eu estava tentando me lembrar, aconteceu numa sessão, eu acho que era até o Arramaz que estava, eu não lembro o que no final nós tentamos inverter, que era, se era alguma coisa que, não, era no início, eu acho que o Rafa faria a abertura lá nos tambores já, não sei se vocês estão lembrando disso, que nós abrimos todos juntos de mãos dadas, né, e o Rafa fica na corrente. E por uma ideia brilhante, a gente disse, vai lá, já toca uns tamborzinhos, né? E aí só pediram, quem que mandou mudar? Vai falar para ele lá que tu achou legal e... não, achei que fosse ficar legal aí, meu pai. Eu já mudei por conta própria. Tivemos puxão de orelha. Não dá, né? Por isso que eu falei, né? Tem que ter o consentimento, na verdade. Prudência, né? A prudência sempre cabe, porque muitas vezes a gente vai ter qual olhar? Vai ficar mais bonito de ouvir isso sendo cantado com o som do tambor. Mas para os guias, a função de não ter o tambor naquele momento e estarmos todos juntos, ela supera a necessidade dessa beleza de ter o tambor, o som do tambor acompanhando aquele momento inicial, né? Assim como no momento final. Nós nunca encerramos ao som do tambor, nós sempre encerramos juntos. Né? Nossas vozes e nós em conjunto, né? Sem ninguém estar fora do círculo, da corrente, do elo energético, né? Então, são questões assim que, mas fica mais bonito. Mas não é para ser mais bonito, é porque tem sua função ser feito dessa forma. É o que eu comentei antes, na verdade, né? Dessas coisas que eu tenho enxergado de uns tempos para cá. Antes eu enxergava a beleza de um ponto, a beleza de um toque. E não, cada coisa tem o seu propósito, tem o porquê ser assim, né? E é bom que eles deixam bem claro, né? Não, é assim porque é assim e é isso aí, né? Eles explicam também, se for questionado, tem uma resposta do porquê, né? Então isso é bem bom também. Galera, me lembrei de uma situação agora aqui, que eu estava falando antes, que, na verdade, todos
todos podem ser ogãs, né? E o fato de que algumas religiões de origem africana, né, de raízes africanas, não permitem que as mulheres toquem o tambor, né? Mas isso é meio que dogmas dessas religiões, né? Eu não posso te afirmar quais são, mas existem algumas que não permitem, que somente os homens tocam o tambor. Elas podem cantar, mas elas não podem tocar o tambor. E geralmente, na verdade, esse vínculo, essa situação se dá justamente por causa da menstruação da mulher, né? Então é algo diferente dentro da parte dos ogãs, que as mulheres, em algumas religiões, né, de raiz africana, não podem. Na Umbanda não existe isso. Não existe essa diferença, esse dogma em cima, né? Não tem essa diferenciação, a mulher pode ou não pode, não. Todos podem, desde que tenham vontade e se dediquem. Simples, né? É mais um fato que eu lembrei agora de comentar sobre. E dentro disso, né, Ali, a Umbanda não tem dogmas. Ela não tem isto é assim porque é assim e ponto final. Ela tem todo o seu amparo em, em esclarecer, em trazer o conhecimento de por que os fundamentos se estruturam de tal forma, né? Quando tu traz agora essa questão de que algumas, na verdade, não são algumas religiões de matriz africana, são algumas nações. Deixa eu só, na verdade, eu não dou. Isso. Porque as mulheres não podem tocar o tambor. Isso. São algumas nações, né? Para algumas nações onde o patriarcado ele é imperativo, se tem essa situação. Dentro das nações aqui no Rio Grande do Sul, eu não me recordo de ter visto alguma mulher entre os alabês. Não me recordo, mesmo em encontros em Porto Alegre, ou situações assim que tenhamos participado, no caso eu participei assistindo, não recordo de ter visto mulheres entre os alabês. Quase sempre eram compostos em sua totalidade por homens, né, por homens. Crianças, sim, mas mulheres não, certo? Capa Preta já trouxe alguns esclarecimentos para a Melissa e para a Andrea em um momento de reunião do porquê dessas situações de patriarcado, né? De repente cabe em outro momento se fazer essa exposição, né? Mas essencialmente são dogmas. São dogmas que o são por não serem explicados, por não serem desvendados e desmistificados. Eu acredito, eu acho que eu conheci uma mulher que tocava tambor aqui de Caxias, era tamboreira. Mas, claro, ela tinha um semblante, ela parecia um rapaz, na verdade, né? Mas era uma mulher, ela tocava e destruía também nos tambores, ela tocava super bem também. Até agora não recordo o nome, também não recordo a casa, mas acho que teve alguma homenagem do Ogum, né, que é o padroeiro, que eu vi uma mulher tocando tambor daí, no caso. Tocava super bem, só que agora eu não recordo o nome dela e tal, nem não cheguei a conhecê-la, né, só de vista mesmo. Até no Mãos nós tínhamos até há pouco tempo a Rita, né? A Rita tocava também, cantava também, né? Ela já tinha um bom conhecimento na parte da Curimba, né? E falava muito bem sobre. Até foi ela que quando eu entrei pro Mãos em si, eu tinha o meu pensamento da época do trabalho de apometria, né? Que eu tinha que estar fazendo algo, né? Na apometria, eu, com o costume de estar sempre ali ocupado, doutrinando, fazendo algo mais, né?
eu me sentia, por vezes, assim, meio, vamos dizer assim, parece que eu não estava fazendo o suficiente, entendeu? A sensação de estar simplesmente ali, para mim era simples, né? Mas eu estava fazendo muito mais do que eu imaginava, talvez, do fato de estar nos Ogãs. Eu me sentia, às vezes, em débito com o trabalho da noite, né? E a própria Rita mesmo disse para mim uma vez, olha, eu acho que tu tá te cobrando um pouco demais. E, na verdade, o trabalho de vocês é tão importante quanto, né? Assim como é o dos cambonos, assim como é o dos guias, assim como é de todos os guias, né? Tipo, se não tiver se não tiver a ajuda de um, os outros também não conseguem desenvolver, não conseguem se manter atuando e trabalhando, fazendo sua parte. E realmente, ela que me puxou as orelhas em termos e me disse, olha, o trabalho de vocês é tão importante quanto. Eu achava que eu não fazia o suficiente, né? Achava que eu tinha que fazer mais. Mas era o meu pensamento, que era um pouquinho retrógrado. O pessoal comentou ali no chat, nós tivemos também a Nicole, que foi uma das discípulas do Rafa, ela começou a aprender com o Rafa, o período que ela esteve na casa, auxiliou nos toques também. E meu primeiro contato numa casa de Umbanda, no Pai José de Aruanda, a chefe dos Ogãs era uma mulher. Ela não tocava, mas ela cantava com um vozeirão tipo Elza Soares. Ela segurava na garganta a vibração da sessão. Era ali, como o Rafa disse, era manifestação da mediunidade pela voz. A coisa transcorria durante as horas de sessão e ela segurava. O pessoal se perdia com os atabaques, não se atrapalhava um pouco, às vezes ficava meio no silêncio, ela puxava o ponto e ia no gogó e mantinha aquilo ali. E agora eu estava me lembrando, era um vozeirão bem Elza Soares, assim, cantando. Era uma coisa visceral. E aí, pessoal, alguma pergunta aí que a gente possa auxiliar aí a responder para quem tenha dúvidas? Não que a gente vá saber tudo, né? Ou grande coisa, mas a gente está aí para tentar desenvolver. Em matéria de material, da minha parte, é o que tínhamos, né? Aí tem que ver o que cada um pode contribuir, eu quero tirar dúvidas também, né? Estejam à vontade, não que a gente consiga, mas se não conseguir hoje, a gente manda a resposta. Mas não sou só eu, viu, que não pode ficar sozinho nos pontos. O Marco também. Tá? Eu é porque espanto os guias e o Marco porque muda o ritmo dos pontos. Ele canta num ritmo só dele. Isso quando não é castelhano. Rafa, é de você. Ele tá se enrolando, cara. Tem um pombinho? Não, mas se é para pedir, eu também vou querer fazer um pedido aí, né? Que nem eu comentei, na verdade eu tinha preparado para tocar o hino, que é o encerramento ali, né? Que a gente faz encerramento, senão a gente vai noite adentro aqui, né? A questão é que não sou eu que tô pedindo, cara. Também não vou ser eu que vou pedir para ti, tá? Rafa, esquece, enquanto tiver doutrina online, te prepara. Um dia nós vamos fazer uma só de ponto. Viu, Rafa? Só para tu saber, os caras já largaram assim, ó, não é eu que tô pedindo, tá? Então tento já ouvir. Para bom entendedor. Não dá para ficar em dívida, né? Tenha pombinho!
Depois de noite, né, a televisão liga sozinha, os cabinhos fazem barulho. Tá louco. Eu não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, senão a gente pode encerrar já. Vocês que mandam, né? A doutrina é nossa, não é minha. Hoje é de você. Ah, foi muito bom, viu? Aprendi muito com vocês. Estão de parabéns os dois. Gostei muito da doutrina. Já vamos ver o Gans parte 2. Vou te falar que a perninha parou de mexer aqui agora, né? Não, e isso assim, ó, lembrem que ele sempre comentou, eu não gosto de falar, eu não quero falar. Tu sabe que eu achei que o Rafa estava incorporado nisso, cara? Tá louco? Não, eu preparei tudo para falar, tudo pausadamente, tudo bem certinho e tal. Foi uma coisa, 20 minutos, o cara falou tudo. Meu Deus do céu, né? A pesquisa deu umas 3 páginas de pesquisa em 20 minutinhos, falou tudo, não é possível. E agora? Bom, olha, valeu o preparo, Rafa? É bom porque é conhecimento também, né? Como eu falei, tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente lê é conhecimento, né? Isso sim, é de grande valia, né? Mas se eu continuo não gostando de falar em público, assim, de apresentar, isso não mudou muito, né? Mas vamos lá também, né? Um bicho de 7 cabeças também. Não. A gente pode estar compartilhando conhecimento, ouvir bastante coisa boa também, né? Nossa, eu conheço bastante do seu conhecimento, bastante dos seus sentimentos também, né? Isso é de grande valia também. Né? E é diferente falar daquilo que a gente gosta, né, Rafa? Também, né? É mais fácil, né? Aí tem uma coisa, é mais uns 2 anos de barbeiro, eu te garanto que ele não para mais de falar, é coisa pouca. Os assuntos do dia a dia já sou taxado como chato, que não para de falar. Mas, né? Então, o hino agora, então. Vamos rodar a vinheta. Vamos mudar aqui. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. É no reino de Oxalá, aonde a paz e amor, os que refletiu na terra, os que refletiu no mar, os que vêm lá de Aruanda, para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio